Nós já iniciamos o discurso sobre a Sagrada Escritura e definimos a Bíblia como o nosso verdadeiro manual catequético. O primeiro elemento que a teologia da Bíblia quer ilustrar é exatamente Deus. Aliás, o Gênesis se abre com a sua figura, porque as palavras iniciais são: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A forma com que o autor expressa a obra da criação que se torna a motivação para o cumprimento do preceito do repouso sabático. Através da apresentação das obras da criação, eis que resulta uma figura do Criador com 4 fundamentais características. A primeira, a sua onipotência. A segunda, a sua sabedoria. A terceira, a sua beleza. A quarta é a sua bondade. Eis que a pessoa divina se apresenta a nós de uma maneira inesperada. Qual é exatamente a da bondade, que sempre age no amor. A manifestação desta bondade de Deus se torna ainda mais manifesta e grande com a narrativa do dilúvio. Porque, de um lado, nós vemos Deus assim se manifestar. O homem é só carne, me arrependo de tê-lo criado, eu vou varrê-lo da face da terra. De outro lado, porém, nós vemos que enquanto é decretado o extermínio da humanidade, surge inesperadamente a figura do homem justo com o qual Deus se agrada. Este é Noé. De maneira que, não obstante o dilúvio, Deus, na sua fidelidade, eis que dá continuidade à humanidade, todavia, desta vez, constituindo uma cabeça que seja o princípio de toda a estirpe humana. A apresentação do plano de Deus em toda a sua grandiosidade, qual de fato ocorre nos primeiros 11 capítulos do Gênesis, começa a ser desenvolvida através da figura de Abraão. A partir do capítulo 12 até o capítulo 50, vemos toda uma história de uma origem da humanidade que é interpretada pelo sábio como uma direta intervenção de Deus. Abraão é chamado por Deus para dar início ao povo do qual surgirá a descendência que resgatará toda a humanidade. E para nós vermos como esta iniciativa é exclusiva de Deus, eis que o sábio, através de um artifício literário,
nos apresenta as esposas dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, na condição de estéreis. Isso significa que a descendência, de fato, é uma realidade que Deus garante de uma forma unilateral. Este Deus, que já nos mostra grandes características e grandes atributos no primeiro livro da Sagrada Escritura, eis que se apresenta a nós de uma forma nova e impressionante quando nós lemos sobre a libertação da escravidão do Egito, do povo de Israel, quando nós lemos da sua história na peregrinação no deserto, quando nós somos informados quanto à conquista da terra prometida e quando, afinal, vemos que das tribos de Israel é formado um reino no tempo de Davi e Salomão. Quem é este Deus que age de forma irresistível e, como diz bem a Sagrada Escritura, com braço forte e mão estendida? É o Eu Sou, aquele que se apresenta a Moisés e que mostra, através de todos os gestos da história de Israel, de ser um Deus irresistível na realização dos seus propósitos. Vemos, todavia, que mais uma característica se apresenta ao longo do tempo dos reis, e é a característica da santidade de Deus. Ela surge exatamente quando Israel se revela indigno de toda a atenção do seu Deus, porque os reis se deixam corromper, assim como os juízes. Os ricaços agem de forma despótica, humilhando os seus irmãos. E os sacerdotes se revelam desinteressados em relação à instrução do seu povo acerca das verdades divinas. O Deus Santo, então, é levado a castigos de purificação, último dos quais é a deportação para o exílio. Quando o povo de Israel volta purificado pelo sofrimento do exílio, eis que nós vemos todo um esforço deste mesmo povo de querer servir a Deus. Vemos o esforço dos sábios que se aprofundam na compreensão de seus deuses. E vemos também como ele é exaltado no culto do templo com veneração e piedade. A manifestação última, suprema e a mais abrangente deste Deus, que é Criador e que é Senhor da história, se dá com a pessoa de Cristo. Ele é, como ele mesmo afirma, a realização do Eu Sou. E o diz de uma forma explícita, quando lembra: quando tiverdes exaltado da terra o Filho do Homem, então reconhecereis que eu sou. Se não reconhecerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E enfim, no fim do capítulo 8
Evangelho de São João, nós ouvimos estas soleníssimas palavras de Cristo, que se identifica com o Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente. Antes que Abraão fosse, eu sou. Deus, então, se dá a conhecer através da sua própria vida trinitária. E é a partir desta última revelação que nós estamos em condição de retomar a Sagrada Escritura e de contemplar toda a obra de Deus em toda a sua significação.